Então, Paulo chega na cidade de Corinto e lembra que ele está numa trajetória, né, assim, numa viagem missionária e sob forte oposição, né? Mas isso não impedia o avanço do reino de Deus, né? A oposição, os problemas, as dificuldades. Se a gente tiver essa visão, né, que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam, então não importa as dificuldades que surjam, eu vou sempre lembrar, não, Deus vai usar essa situação para o meu bem, porque eu amo a Deus, e para o bem dos irmãos, das pessoas que estão em minha volta. Então Paulo chega em Corinto. Vamos ver o que vai acontecer lá. Ó. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Corinto era a capital da Acaia, tá? Tanto é que nós erramos demais, né? Toda vez que a turma vai ler a carta de Paulo aos Coríntios, eles falam, primeiro Coríntios, não é, primeiro Acaia e Corinto. Ele escreve para Acaia e Corinto. É só que a turma só fala Corinto. Coitados dos irmãos de Acaia, né? Esquecido da igreja. Então, quando você for esquecido, lembra, os caras já esqueceram da igreja de Acaia há muito tempo, então não tem problema não, deixa pra lá. Mas na Bíblia, Paulo escreveu para Acaia e Corinto, não só para Corinto. Acaia seria o estado, né? Seria Minas todas, né? E Corinto seria a capital, tá? Mas quando você lê lá Corinto, tá lá, os santos em Acaia e Corinto. Aí a turma só fala em Corinto. Esquece dos santos de Acaia. Então, chegando lá em Corinto, ele encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto. Tá vendo? A pessoa não tem que deixar de ser o que ela é para ser cristã. Ela tem que deixar as más obras para ser cristã. Ela não tem que deixar de ser soldado, ela não tem que deixar de ser judeu, brasileiro, né? ET, sapatinho de fogo. O cara pode ser o que ele é, né? O que ele tem que deixar é as más obras, né? Más obras. Então, o judeu aqui, Áquila, né? Ele era natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então, lembra que o profeta Ágapo profetizou uma grande fome? E essa fome se deu nos dias de Cláudio. Então, a coisa complicou mais ainda para a igreja, né? Além da fome, os que eram de nacionalidade judaica tiveram que sair da cidade de Roma. Agora imagina, sua casa está em Roma, seu trabalho está em Roma, já há, né, a igreja em Roma, e há já dificuldades e problemas, e você agora tem que deixar a cidade por um decreto imperial. Então, mais dificuldade, mais problemas a igreja está enfrentando. E eles estão fiéis, porque eles entenderam o que Abraão entendeu. Nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é no céu. Tanto que Abraão entendeu isso, que ele não construiu nenhuma barraca, né? Uma casa para ele na terra da promessa. Ele vivia em barracas. Ele poderia, ele era riquíssimo. Mas ele não construiu nenhuma casa, por quê? Porque a pátria dele não é aqui. Não quer dizer que você não possa construir uma casa e morar, não é isso, mas desde que seu coração, sua mente esteja no céu, né? Não aqui. Então você tem duas situações que estão afligindo a igreja, né? A fome e o decreto do imperador tirando todo mundo da cidade de Roma. Então ele chega lá na cidade de Corinto. Paulo aproximou-se deles, está vendo? Paulo não ficou esperando, né, aqueles irmãos chegar perto dele. Paulo toma a iniciativa e Paulo aproxima desse casal. E, posto que era do mesmo ofício, então tinha o mesmo trabalho, passou a morar com eles e ali trabalhava.
pois a profissão deles era fazer tendas, né? Que era uma profissão muito rendosa, tá? Hoje mesmo, se você for comprar uma tenda ou como é que chama aquilo que as pessoas dormem? Uma rede, mas fabricada aí pelo pessoal do Oriente, é caro. Não é barato não, né? Então, uma vez que eles faziam tendas, eles começaram a trabalhar junto, porque Paulo não tinha recursos financeiros, né, para ficar disponível para pregar o Evangelho. Então ele trabalhava, como muitos fazem hoje, trabalhavam, mas o trabalho dele era apenas um bico. O verdadeiro trabalho dele era pregar o Evangelho. Foi sempre o meu sentimento. Eu estava na indústria, eu sempre falei, aqui é um bico, para eu ter recursos para eu pregar o Evangelho. Sempre pensei assim, não era meu trabalho a fábrica, não era, era um bico. Meu trabalho era pregar o Evangelho, né? E bom dia, boa tarde. Então, Paulo trabalhava para ter recursos financeiros para se manter e manter a sua equipe. Você vai ver isso daqui a pouco. Ele não só se mantinha, mas ele mantinha os outros irmãos que trabalhavam com ele. Mas até então ele está fazendo um bico aqui, né? Que a profissão dele era pregar o Evangelho. Então, se todos os membros da igreja pensassem assim, né? Eu estou aqui nessa fábrica, eu estou aqui nesse hospital, eu estou aqui nessa loja, é só um bico para mim ter recursos, para mim pregar o Evangelho, para mim apoiar o reino de Deus. A história da igreja era outra, viu? E olha bem, tanto é que era o trabalho principal dele era pregar, que todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos, né? Então, eu sabia que a missão dele era pregar. Então, os judeus se reuniam no sábado, nas casas de orações, né? Então, ele ia lá para pregar o Evangelho. Aí, verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, então quando, né? Da ideia aí que levou um tempo, Paulo se entregou totalmente à palavra. Então, quando eles vieram, esses dois irmãos, né, lá da Macedônia, provavelmente a igreja de Filipos, lembra que Lídia era rica, vendedora de púrpura, que era uma tintura caríssima da Ásia, era algo valioso. Provavelmente a igreja, por ter uma irmã rica, o carcereiro também não deixava de ter um bom salário, um bom recurso, decidiu enviar ajuda ao apóstolo Paulo. Provavelmente foi com essas famílias que, quando o Silas e o Timóteo vieram da Macedônia, eles conseguiram recursos financeiros, e aí falou: Paulo, nós temos dinheiro, você não precisa mais ir fazer tendas, e você pode ficar dedicado à palavra de Deus. Está vendo? Não é sempre fácil, né? Teve momentos na minha vida que eu tive que voltar para a indústria, voltar para a escola, para dar aula, para sustentar meus filhos na faculdade. E depois que eu não precisava mais daquele dinheiro, larguei aquilo e voltei para o trabalho da igreja, tá vendo? Por quê? Meu trabalho é a missão de Deus, né? Então, quando estava na fábrica era só um bico mesmo, né? Mas trabalhava com excelência lá por causa do testemunho, nunca faltei de trabalho, né? Nunca cheguei atrasado, porque tinha que ser exemplo, né? Para as pessoas. Então, aí Paulo agora está de tempo integral, mas antes dele estar de tempo integral, ele estava com coração integral. É isso que nós precisamos, né? Homens, mulheres, jovens, crianças, que têm o coração integral na obra de Deus.
E aí a questão do tempo vai ser consequência, se for da vontade do Criador. E aí Paulo continuou, né, falando que Cristo é Jesus, né? Então, agora ele pegou o título divino e mostrou, olha, ele é o carpinteiro que vocês desprezaram, mataram, opondo-se eles, blasfemando, tá vendo? Então, tinha oposição? Tinha, né? Tinha dificuldade? Tinha, né? Você podia ver um mundo mergulhado na fome, naquela época, com o imperador totalmente insensível às necessidades dos judeus, expulsando-os da cidade de Roma. Imagina o prefeito de Belo Horizonte, por causa da fome em Belo Horizonte, expulsar todos os cristãos da cidade, e esses cristãos têm que deixar tudo para trás. Eles vão encontrar apoio aonde? Em Betim, ou em Contagem. Aonde que eles vão ser acolhidos? No prédio da igreja, nas casas dos irmãos que tem condições de acolher. Tem casas que não é possível, já é pequeno demais para a família que mora. Então, não tem como acolher, mas o prédio, casas de irmãos. Então, a igreja nunca teve privilégios nesse mundo. Sempre dificuldades, né? Então Paulo decidiu, né? Sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Paulo decidiu, não quero mais trabalhar com vocês são de duro coração, não quer ouvir. E é o que às vezes nós vamos falar com as pessoas. Você está trabalhando com alguém, está ensinando, está investindo, está ajudando, está apoiando, e a pessoa não responde. Então você tem que falar: olha, eu vejo que você não quer nada com Deus, nem com a igreja. Então, eu vou para outra pessoa. Tchau. Né? E sem remorso, sem tristeza, sem pesar, sem nada. Por quê? Porque às vezes a gente perde muito tempo com pessoas que não querem nada. Né? Não querem compromisso. Aí Paulo, então, engraçado, né? Quando você acha que é o fim, ou quando os homens dizem é o fim, acabou para você, Deus diz, é o começo. É o começo. Né? Porque olha o que ele vai acontecer, verso 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. Era o nome dele, né? Aqui nós tínhamos um irmão que chamava Justo Paligas. Foi ele que comprou esse terreno e doou para a igreja. Ele era engenheiro, ele é, né? Só que depois de um tempo ele teve que ir para o Chile para trabalhar, né? Ele foi para lá com a família e ele é diácono da igreja lá, já por muitos anos. Mas foi ele que comprou esse terreno aqui. Ele falou: você pode olhar onde e eu vou pagar. Né? Então tá bom. Aí nós olhamos, era só mato aqui. Mas nós sabíamos que a região ia crescer muito, porque a gente pesquisou na prefeitura qual região de Betim vai expandir, vai crescer nos próximos 10, 15 anos. Aí eles falaram a região do Alterosa, mas aqui era só mato, tá, gente? Todo mundo achou loucura quando a gente comprou esse terreno. Mas, além da pesquisa, né, que nós fizemos na prefeitura, Deus, mais do que a pesquisa, Deus queria uma igreja aqui. Não sei se você sabe, mas vai ter uma estação do metrô logo aqui embaixo. Estação mesmo. Então a gente não sabe quando, esse metrô está para vir já tem anos, mas se tem uma estação daqui, você pega aqui, você chega em Belo Horizonte em menos de 20 minutos. Vai ligar a Contagem, Belo Horizonte e mais para frente Vespasiano até o aeroporto.
Então, foi tudo pesquisado, mas acima de tudo Deus estava no controle. Mas aqui era só mato, tá? Todo mundo chamou a gente de louco, menos Deus, né? Olha como que a região cresceu, né? Então, Paulo desistiu, né? Vou embora, não aguento mais. Talvez já estava frustrado não muito resultado em Atenas. Chega em Corinto, resistido fortemente. Ele vai, chega. Só que ele vai para a casa de Crispo, e quando ele vai, ele fala das coisas do Senhor. Também muitos dos coríntios ouvindo, criam e faziam o quê? Criam e eram batizados. Então, você deve falar, ó, você crê, não, creio, então seja batizado. Ah, não, não quero. Tá bom, então você não crê. Pronto. E tchau para você, não quero andar com incrédulos não, tchau. Gente, nós temos 2 bilhões de pessoas para evangelizar, e nós estamos perdendo tempo com pessoas que não querem nada. Nem com Deus e nem com a igreja. Não querem compromisso. Querem os benefícios da igreja, de Deus. Tanto é que eu ando falando aí nas mensagens, né? Vamos servir a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é o Senhor, vamos servi-lo por isso. Se Ele quiser nos dar alguma coisa, tudo bem, né? A gente aceita de boa vontade, mas não serve Deus para receber nada. Nem a salvação, nós não merecemos. Mas se Ele quiser nos dar, glória a Deus, né? Aí você vê que quando Paulo tinha desistido, Deus abriu o coração desse homem e de outras pessoas e eles eram batizados, né? Aí Paulo teve uma visão à noite e disse-lhe, não tenha medo. Você pode comparar as visões da Bíblia com as visões modernas, né? As visões da Bíblia sempre têm a ver com a obra de Deus. Todas elas. Você pode pegar todas as visões que os homens e mulheres tiveram na Bíblia e todas elas têm a ver com a obra de Deus. Hoje não tem a ver com a sua prosperidade, né? Que é heresia. Olha o que ele vai falar. Ô Paulo, não tenha medo. Então, se falou para Paulo não ter medo, é porque Paulo estava com medo. Ele era homem, né? Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Você não conhece a cidade, Paulo, mas eu conheço, diz o Senhor. E eu tenho muitas pessoas nesta cidade, então você tem que pregar. Deus não poderia ter dado ordem para as pessoas que eram deles se achegar? Mas Ele não faz. Você vai ter que achar essas pessoas. Então você acha como? Falando. Não é só dando exemplo, né? É falando. Além do bom exemplo, sendo poderoso em palavras e em obras. Se você falar de Cristo, você vai achar pessoas. Mas se você não falar, se você vai, por exemplo, no açougue e fala do amor de Deus, né, para aquela pessoa, né, é claro que você vai ter que fazer algumas frases pequenas, né, porque o tempo é curto, mas você fala. Aí, talvez é aquele homem que Deus tem na cidade, ou aquela mulher que está no caixa te atendendo, ou aquele farmacêutico que vendeu o remédio. Então, mas se a gente não fala, nós não vamos achar estas pessoas. Mesmo tendo na cidade, nós não acharemos, né? Então Jesus só reafirmou a Paulo, né? Eu estou com você, como ele já tinha dito que estaria. Pediu para Paulo não ter medo. Falou, Paulo, tem muita gente aqui na cidade, e então não cale, fale. E nada de mal vai te acontecer.
pode ter sentido um alívio, que as costas dele estavam ainda doendo desde as últimas chicotadas lá em Filipos. Porque o tempo está curto, ele ficou 3 meses, 3 semanas, né, em Tessalônica, depois desce para Bereia, e logo que desce tem que ir para Atenas, de Atenas está em Corinto, no mesmo ano, e mudando de várias cidades. E ele deve ter sentido, ufa, que bom, dessa vez eu não vou apanhar aqui. Que bom, né? Aí Paulo permaneceu na cidade de Corinto 1 ano e 6 meses, né? E nesse tempo, Paulo então, ele vai trabalhar duramente lá na cidade de Corinto. A igreja vai se expandir, inclusive ele vai falar com o procônsul da Acaia, que seria o governador nos dias de hoje, né? No verso 12, olha: quando porém Gálio era procurador da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Então, isso ajuda a gente. A adoração cristã é diferente da adoração da lei. Isso ajuda a gente, porque muitas pessoas hoje estão introduzindo nas reuniões da igreja práticas da lei, né? E não é igual. O uso de instrumento de música, por exemplo, a justificativa para as igrejas de 200 anos para cá, tá? Porque de 200 anos para lá, nenhuma igreja cristã usava instrumento de música. Nenhuma. Nenhuma igreja cristã usava instrumento, porque eles consideravam que realmente era coisa da lei, sombra da lei. De 200 anos para cá que eles começaram a introduzir instrumento na igreja. Então, a adoração cristã é diferente da adoração da lei. Da lei tinha rituais, sacrifícios, instrumento, luzes, fumaça, incenso, tinha um monte de coisas que tudo era figura da realidade que é Cristo. Então, a adoração cristã é simples. Basta alguém ler as Escrituras, basta alguém orar, basta cantar, basta dar graças a Deus pelo pão, que simboliza o corpo de Cristo, o suco, boa reunião. Simples, qualquer um pode fazer. Não tem que ter orador, pregador, professor, nada. Tem que ter alguém que leia as Escrituras, que o poder está nas Escrituras, né? Uma igreja pode sobreviver sem um pregador, mas não pode viver sem o amor dos irmãos, sem a comunhão dos irmãos. Mas sem um pregador pode. Basta ter um irmão que... Irmãos, hoje nós vamos ler o sermão de Jesus em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Verso 1. Começa. Amém, irmãos? Vamos para casa. Pronto. O poder está na palavra, não está em mim. Não está na retórica, não está na persuasão humana. Por isso que a fé de muitas pessoas às vezes está baseada no homem. Porque eles convertem baseado na persuasão de fulano. E aí acaba tornando-se seguidor daquela pessoa e não de Cristo. E aí ia Paulo falar, né? Paulo foi acusado, então ele ia se defender. Quando Gálio, que era procurador, disse aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça, crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavras, de nomes, da vossa lei, tratai disso vós mesmos,
Eu não quero ser juiz dessas coisas. Ele foi inteligente, né? E hoje, às vezes, né, a turma fica brigando aí por questões de palavras. E nós devemos ser sábios e dizer, olha, sobre essas questões nós não queremos ser juízes, não vale a pena, né? Você quer saber o que a Bíblia diz? Né? Então vamos estudar a Bíblia, né? Vamos ver o que a Bíblia diz, né? Mas tem discussão, não vale a pena, não. Aí olha o que o Galho faz, né? E os expulsou do tribunal, né? Era o tribunal, né? Então, mandou embora. Então, todos, os judeus eram doidos da cabeça, porque olha o que eles fazem. Eles alguém tinha que ter inventado o Rivotril naquela data lá, viu? Porque olha aqui, agarraram Sóstenes, que era o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal de Galho. O Galho, ó. Vocês que dizem que devem amar o próximo, tá? Quer nem saber, vocês é louco, vocês é doido. E aí, expulsou eles, né, do tribunal. Pensou, para você se fazer ouvir a fé, você espanca alguém, né? Era muçulmano puro, né? Então, foi nesse momento, Paulo, lembra que Timóteo e Silas chegaram? E eles trouxeram notícias das igrejas. Provavelmente de Filipos, né? Depois de Tessalônica. Provavelmente falou da igreja de Atenas, dos irmãos lá, né? E isso perturbou o espírito de Paulo. Ele ficou preocupado com os irmãos de Tessalônica. Então, de Corinto, ele está ali 1 ano e meio, imagina, 1 ano e meio servindo a igreja, mas preocupado com os irmãos de Tessalônica. Então, ele vai escrever a primeira carta aos Tessalonicenses de Corinto, agora, né? E nós vamos ver o que está acontecendo lá em Tessalônica, tá bom? Vamos para lá? Vamos. Paulo está em Corinto, mas o coração dele e a mente dele está lá em Tessalônica, porque com as informações que ele recebe de Timóteo e Silas, ou Silvano, tanto faz, né? Ele fica preocupado com a igreja de Tessalônica. Havia várias situações em Tessalônica, que nós vamos falar agora, para você entender a carta. Porque Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, né? Estando lá em Corinto, tendo tanto trabalho, né, na cidade, a igreja de Corinto está crescendo muito, ele está pregando, está achando aquelas pessoas, né, que Deus falou que existia na cidade. Então, qual foi o propósito do apóstolo Paulo escrever a primeira carta aos Tessalonicenses? Ao receber notícias de Timóteo e Silvano, que é o mesmo Silas, tá? Ele ouviu que a igreja, num certo sentido, estava indo bem. Olha, a igreja de Tessalônica está indo bem, mas tem alguns problemas lá. Alguns irmãos, Paulo, morreram. E os irmãos estão desanimados. Por quê? Porque eles não sabem o que acontece com os mortos. Então, eles estão bem desanimados por causa da morte de alguns irmãos. Então, o objetivo era trazer esperança para a maioria da igreja. Outros estavam desanimados porque eles perderam seus bens. Eles sofreram nas mãos dos seus patrícios
o mesmo que os judeus sofreram. Lembra lá que os judeus tiveram que sair da cidade de Jerusalém, na época de Herodes, que matou o Tiago, né? Não houve perseguição, eles não tiveram que sair da cidade. Imagina você tendo que sair da cidade, só você, seu marido ou sua esposa, seus filhos, sem dinheiro, né? O banco está fechado para você porque você é cristão. E agora, o que nós vamos fazer? Aí você vai ter que lembrar das palavras de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Põe em primeiro lugar o meu reino. Ore pedindo o pão de cada dia. Gente, hoje a igreja no Ocidente, ela é... Eu não sei se é privilegiada ou se é amaldiçoada. Eu não sei. Porque pelos privilégios que nós temos, o mundo todo deveria já saber que Jesus é o Senhor. Mas nós estamos acomodados com adquirir coisas ou possuir coisas. Nós não falamos de Jesus para ninguém. Mas quando a igreja está sendo perseguida e os irmãos tendo que perder tudo, indo de cidade em cidade, eles já tinham um motivo para falar: por que nós estamos aqui? Porque nós fomos expulsos da nossa cidade, porque somos cristãos. Então eu não sei se... Quando a igreja não tinha dinheiro, ela era muito abençoada. Depois que ela começou a ter dinheiro, ela ficou muito acomodada. Isso em todos os séculos, né? Assim. Então, a perseguição que talvez os irmãos de Tessalônica pensavam que ia passar rápido, né? Não, isso vai ser só um momento e tudo vai voltar ao normal, né? Quantos não acharam que a pandemia ia durar só uns dias e arrastou por anos? Quantos, né? E depois da pandemia, quantos têm sofrido perda dos seus bens por causa das chuvas, perda da sua saúde por causa do frio, perda... Irmãos nossos, né? No norte, no sul, e agora estão usando o prédio da igreja para morar, né? Já é difícil eu conviver com a minha esposa, que eu já estou convivendo com 40 anos debaixo do mesmo teto. Agora imagina com mais o Brian lá dentro, Thaís, né? Só de eu ter posto um cachorro novo, eu não, a Dorcas, um cachorro novo já tem tensão na casa. Aí eu levo mais o Evanildo, Roselane. Não quero não, obrigado. Mas os irmãos acharam que as perseguições seriam assim breve, mas permaneceram. E em função disso, Paulo está escrevendo essa carta. Outro problema é que a igreja entendeu, mas entendeu errado, que Jesus ia voltar logo, naqueles dias. Então, se Jesus vai voltar naqueles dias, eles pensaram: então, por que eu vou trabalhar? Então, alguns da igreja pararam de trabalhar. Por que eu vou casar se Jesus vai voltar? Né? Por que eu vou estudar? Aí pararam. E aí, porque eles pararam de trabalhar, eles começaram a intrometer na vida uns dos outros. Aí teve confusão, né? Então, por essa razão, Paulo vai falar sobre a volta de Cristo nestas cartas. Porque Paulo vai dizer: olha, antes de Jesus voltar, tem que acontecer isso. E o que é que Paulo falou que tinha que acontecer? O homem da iniquidade tinha que aparecer. Né? E ele apareceu, tá? Já adiantando o processo, mas a gente vai ver quando chegar lá que ele apareceu. E levou mais ou menos 300 anos, mas até que passou aquela fase, né? Então, Paulo
diante de tudo isso, Paulo vai dizer à igreja de Tessalônica: olha, eu vou encorajar vocês a se preparar para a volta de Cristo. E esse é o objetivo, né? Então, havia irmãos morridos, alguns estavam de luto, aquele luto interminável, sem esperança, né? Porque eles não entendiam. Muito difícil na encontrar passagens que falam vida após a morte. Existe, mas poucas passagens. Por isso que os saduceus não acreditavam na vida após a morte. Mas Jesus, na lei, achou uma passagem lá e citou: Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus é Deus dos vivos e não dos... Falando com os saduceus. Então, mas é muito difícil você achar na teologia dos judeus a vida após a morte. Por isso que os testemunhos de Jeová, quando vai falar que não tem, eles vão usar a passagem do Velho Testamento. E usa errado, né? Mas existem algumas poucas passagens que falam. Mas no Novo Testamento, nós temos passagens que falam claramente sobre o que acontece depois da morte. Então havia aquele luto, né, contínuo, desesperado, aquela ansiedade pela volta de Cristo, porque eles achavam que seria essa semana, né? Como você espera uma pessoa chegar quinta-feira, aí você fica ansioso, né? Mas aqui não era uma pessoa, era o próprio Deus, né? Então eles estão ansiosos nesse sentido. E alguns não estavam nem aí com a vida santa. Eles não tinham entendido que eles, apesar de nós sermos um só, mas nós temos três partes que nos faz um, né? Nós temos um corpo, e nós temos uma alma, e nós temos um espírito. Então eles estavam pensando mais, cuidando do espírito, da alma, e não importa o que eu faço com o corpo, e estavam vivendo uma vida bem, alguns, imoral. Então Paulo tem que corrigir isso também. Mas não era porque eles queriam viver uma vida imoral, é só porque eles não entenderam que era errado, né? Eles não estavam entendendo. E Paulo vai também tratar essa situação de que nós temos que ter um corpo irrepreensível na presença do Senhor. Só um espírito e alma, mas também um corpo santificado ao Senhor, né? E tinha um outro problema lá, é que alguns, porque lembra que alguns pararam de trabalhar. Então, e o almoço? Quem vai pagar? Os ricos. Os ricos da igreja vai pagar o almoço, vai pagar o café, vai pagar o jantar. Então, eles estavam de braços cruzados, sem fazer nada e exigindo que a igreja os sustentasse até Jesus voltar. Então, criou uma confusão muito grande, né? Todos nós temos responsabilidade de prover o nosso sustento. Todos nós, né? Trabalhando, estudando, ajudando os que não têm. Não é responsabilidade dos ricos da igreja, é de todos nós. Todos nós devemos estar contribuindo na igreja. Todos nós devemos estar dando nossa oferta. Todos nós. Do mais pobre ao mais rico, todos devem contribuir. Nós falamos que temos que ter a coleta no primeiro dia da semana. Mas a gente observa quando a gente passava a cesta da coleta, né? Que os irmãos não davam o dinheiro. Então, por que vai ter todo dia, todo domingo, se os irmãos não vão doar todo domingo? Então, eu conheço igrejas de Cristo que faz mais ou menos assim. E eu gostaria que fosse assim. Para que todos pudessem
Da mesma forma que todos comem do pão e bebem do cálice no primeiro dia da semana, que todos, no primeiro dia da semana, trouxessem, segundo as suas posses, segundo o seu coração, tudo de acordo com a Bíblia, também oferta todo domingo. Então, você recebe uma vez por mês, e para você não gastar a sua oferta, porque às vezes você acaba gastando, né? Você talvez teria no primeiro domingo, você dá a maior parte daquele dinheiro que você separou. Suponha que você separou R$50. Então você já doa 40 e fica com 10. Divide aqueles 10 em notas de 2 e todo domingo se coloca 2. E se todo mundo fizesse isso, inclusive as crianças, nós estaríamos fazendo no primeiro dia da semana, cada um de vós. Então, às vezes nós também somos contraditórios, porque nós falamos que a coleta é todo primeiro dia da semana, mas nós não ofertamos todo o primeiro dia da semana. E tem gente que não oferta dia nenhum, né? Assim, só colhe para si mesmo. E aí você fala, mas eu sou pobre, eu ganho tão pouco, ninguém é tão pobre que não possa dar algo para Deus. Não é quanto você dá, é como você dá. Imagine que você, então todo domingo agora eu vou fazer, eu vou, né, agora já não está passando mais, né, a ceia por causa da pandemia, a gente já fez a conta da igreja, e os irmãos já depositam, alguns irmãos depositam direto, outros não, mas se no futuro a gente voltar, então, divide a sua coleta em 4 partes, né? Dá a maior parte de uma vez, porque você pode ser tentado roubar o Senhor, né? Porque aquele dia não é seu. E se você gasta, você roubou Deus. E os ladrões não vão para o céu não, viu gente? Depois você fala aí do cara que roubou o banco, aí Deus fala, aí você me roubou. E aí? Porque você não pode falar mal de ninguém, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas acham, não, os ricos que tem que dar, os ricos que tem que sustentar a igreja, os ricos que... Não, a Bíblia fala que é todos, que cada um, segundo as suas posses, de acordo com o que você conseguiu. Então, você conseguiu só R$10, né, no mês todo. Tá bom, eu posso dar 10 centavos para Deus. Não posso? Então, vou dividir em moedas de 5 centavos e todo domingo eu vou pôr uma. E Deus está vendo. A ceia não é todo domingo? A coleta é todo domingo, irmãos. E não é porque eu quero o seu dinheiro, né? Não é isso. Eu tenho dado meu dinheiro para a igreja, mas o ponto é que às vezes nós somos incoerentes. Nós falamos e na hora de fazer a gente não faz. Oi? Então, eu sugiro que se você separou um dinheiro para dar na coleta ao Senhor, é só uma sugestão, não é lei. Eu sugiro que no primeiro domingo do mês você dá a maior parte, porque você pode ser tentado, a criança adoeceu, aí você vai comprar remédio com aquele dinheiro, mas aquele dinheiro não é para comprar remédio, aquele dinheiro é do Senhor. O dia do remédio você já devia ter guardado, né? Em vez de ter tomado Coca-Cola e comido hambúrguer com o namorado, já devia ter guardado aquele dia do hambúrguer por remédio. Tá vendo? Aí a gente vai lá e rouba o Senhor descaradamente e acha que Deus não está vendo. Aí então você dá a maior parte e divide a menor, mas todo domingo. E todo mundo fazendo isso, toda a igreja vai contribuir. E por amor. E alguém só vai pôr 5 centavos, mas glória a Deus, está todo mundo contribuindo. E muitas 5 centavos vai virar milhares de reais. Porque
Deus vê é o coração e não a quantidade que você está pondo. Mas por obediência você está fazendo todo primeiro dia da semana. É lei, irmãos? Não é. Mas o Senhor manda a gente fazer. No primeiro dia da semana, cada um de vós, né? Fala em 1 Coríntios 16. Então teve esse problema, né? Que alguns acharam que os ricos tinham que sustentar eles, né? E trouxe problemas com isso para a igreja. Tá bom? Então nós estamos aí no finalzinho do ano 49, caindo para o ano 50. Paulo está ali em Corinto, porque se passou 1 ano e meio, mas ele escreveu logo que os irmãos chegaram, assim, com as notícias. Então, vamos datar aí, anos 50 depois de Cristo, né? Ou, para ser mais honesto, 49 a 50, né? Porque é uma transição de um ano para o outro. Então, diante desses problemas, Paulo vai escrever essa carta. E é tão interessante, né? Essa igreja de Tessalônica, porque foi plantado estratégico da Europa, porque dali o evangelho vai chegar à Ásia, além de espalhar pela Europa, vai chegar também na Ásia e vai chegar nas Américas, vai chegar nas Oceanias, a partir dali, né? Vai espalhar. Então, capítulo 1. Pergunta sobre a introdução, por que Paulo está escrevendo? Ele não está escrevendo à toa, porque não tinha nada que fazer, não tinha nada, né? Tanto é que, sobre algumas questões, Paulo vai falar com eles, olha, não tem nada para falar sobre isso, porque vocês estão jóias sobre essa questão, né? Mas sobre esses problemas pontuais, Paulo vai ter que tratar, né? Então vamos lá, capítulo 1. Onde Paulo está? Corinto. Mas onde o coração dele está? Preocupados, né, com os irmãos. Às vezes nós estamos num lugar, por algum tempo temos que ficar. Paulo vai ficar 1 ano e meio aqui. Mas podemos fazer coisas para ajudar igrejas que estão longe de nós, mas precisando de ajuda, né? Vamos lá então, capítulo 1. Paulo, está vendo que ele não faz como nas outras cartas, que mais tarde ele vai fazer, Paulo, apóstolo, né? Porque não existia oposição a Paulo. Havia, muito pelo contrário, um amor muito bacana dos irmãos de Tessalônica com Paulo, né? Então ele não tem que colocar suas credenciais na apresentação, porque não há problema com isso, né? Então Paulo, Silvano é o Silas, né? E o Timóteo, que ficou enquanto Paulo desceu para Atenas. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Aí eu fiz uma pergunta e um irmão aí, até hoje ele não me respondeu. Qual é a diferença da introdução de Paulo à igreja aos Tessalonicenses, aos Gálatas, por exemplo, nós já vimos, ele escreveu, né? A igreja dos Tessalonicenses, a igreja nas regiões da Galácia. Qual é a diferença? Como? Nem todos os Gálatas eram. É verdade, nem todos os Gálatas não eram da igreja. Mas tem uma particularidade aqui, bem pontual, que faz diferença. Uma igreja específica, sim,
Mas não também. Não, os três estão escrevendo a carta. Tem, outras cartas tem. Mas lê devagarzinho. Lembra do genitivo. Está chegando. Lembra do genitivo. Não, sim, é verdade. Mas uma coisa é você fazer parte da igreja. Outra coisa é você ser dono da igreja. Eles não eram dono no sentido mundano, mas Paulo está dizendo, a igreja é de vocês. Quando a igreja é de vocês, o que vocês fazem? Vocês cuidam? Vocês zelam? Vocês trabalham por ela? Essa é a diferença. A diferença é que a igreja é dos Tessalonicenses. Imagina a igreja aqui, às vezes a gente fala a igreja de Betim. Mas é de Betim mesmo? A igreja é sua mesmo? Ou você só faz parte, mas quando a coisa complica você cai fora? Ou você permanece, não, a igreja é minha. Se você mexer com a igreja, você está mexendo comigo. Se você mexer com a Anísio, você está mexendo comigo. É a minha igreja. E imagine todos nós pensando que a igreja é nossa. E por ser nossa, quem cuida? Você vê um ventilador quebrado. A igreja é de quem? Sua. O que você faz? Arruma. Você vê um banheiro sujo. A igreja é de quem? Nossa. O que você faz? Lava. Você vê um membro chateado, chorando na hora do culto, ou depois, você olha e vê uma expressão triste. A igreja é de quem? Minha. O que você faz? Vou lá cuidar do meu irmão. Essa é a diferença. Os irmãos de Tessalônica encarnaram a igreja. Era deles. E ninguém faz mal a nós aqui, porque nós lutamos uns pelos outros. E se nós temos que passar vergonha junto, nós passamos. E se nós temos que celebrar a vitória junto, nós celebramos, mas é nossa. Está vendo a diferença? Era deles, irmãos. Quando os irmãos sentem parte, eu sou membro da igreja, está vendo? Ah não, eu frequento a igreja. Qual que é a diferença? Eu frequento a igreja, eu sou membro da igreja. Se eu sou membro, se tem problema, eu estou junto para ajudar. O que eu posso fazer? Se eu sou membro, eu só frequento. O problema é deles. Deu para entender a diferença? Aqui o grego que é genitivo. Tu. Igual servo e escravo. Se você é servo, você tem alguns privilégios, né? Porque você é um servo e tal. Mas se você é escravo, você só tem obrigação. Então, o dia que a igreja entender que a igreja é dela, então as coisas ganham outra performance também. Porque, infelizmente, falando da nossa congregação, a igreja é apenas de alguns poucos. E a maioria só tem a igreja como parte da vida delas. Se puder, vem. Se der, eu chego. Se tiver tudo bem, eu vou. Se não tiver nenhum problema, aí eu estou lá. Mas se tiver uma festa no sábado à noite, eu ficar na festa toda até 6 da manhã, então eu vou dormir até meio-dia, porque não é minha igreja. Se é minha igreja, e se eu tenho que ir no casamento, né, da minha filha, do Brian, por exemplo, e a festa vai rolar até 6 da manhã, 6h30 eu estou saindo de lá e estou voltando, porque eu tenho que estar na minha igreja. Minha no sentido não de dono, vocês entendem, né? Porque a igreja é do Senhor, mas no sentido, é minha responsabilidade não perturbar a mente dos meus irmãos com a minha ausência.
porque a sua ausência perturba a mente dos donos da igreja. Dos donos, porque eles importam. Viu a diferença? Que a gente precisa ensinar. A igreja é de vocês? Não. Então tá bom. Então pode ir embora. Vai para um lugar que vocês vão fazer parte mesmo, né? Mas se é, vamos unir juntos, vamos resolver. Se tem um motivo para celebrar, vamos estar juntos e vamos celebrar. Então, acho que eu já dei minha aula, eu posso ir embora. Questão da coleta? Tenho sede da igreja ou não sei? Eis a questão. Ser ou não ser? Ai, fui até filósofo aqui agora. Mas não brinco com você mais não. Vou beber minha água aqui, que eu brinquei, foi com um filósofo. Não falei mais nada com ele. Tá vendo? Eu nem tossi. Tá bom. Então, acho que os irmãos entenderam, né? Quando é nosso, nós lutamos, nós gememos, estamos em angústia, mas nós não abandonamos o barco, é nosso. Responsabilidade. Inclusive minha, né? Aí sim, estava em Deus, estava em Cristo, não era o ponto, né, que eu queria ressaltar. E ele deseja a graça e a paz. Mas a gente deve desejar a paz às pessoas, não só aos que nós conhecemos, né, mas aos que nós não conhecemos. Imagine todo mundo da igreja andando na rua, falando, que Deus te dê a paz. Fala um pouquinho diferente dos pentecostais, né? Paz do Senhor. Eu já passei, irmão, já estou de volta para a luta, né? Mas o que o mundo está precisando, né? Paz. Ou quando você der um bom dia senhora, bom dia senhor, né? Que Deus abençoe o seu dia, sei lá, uma saudação contundente, né? Os vizinhos e... Aí versículo 2, então deu para entender. Eu espero que as pessoas que nós estamos compartilhando as Escrituras, vejam nas Escrituras que Deus está chamando elas para fazer parte e não para ser apenas participante de alguma coisa, mas ser membro integrante do corpo de Cristo, né? Aí vai falar do testemunho da igreja de Tessalônica. Olha que testemunho bonito da igreja. Damos sempre graças a Deus por todos vós. Está vendo? Não excluiu ninguém. Porque a igreja era deles, né? Então, incluiu todo mundo. Mencionando-os em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Então, Paulo estava recordando, lembrando o que os irmãos fizeram. Lembra que Paulo teve só 3 semanas, mas os irmãos trouxeram notícia, né, da igreja. Então, eles acrescentaram muitas coisas que os irmãos estavam fazendo. Vamos ver o que eles estavam fazendo. Primeiro, operosidade da vossa fé. Então, lembra que Tiago nos ensinou a fé que opera pelo amor. Então, era uma igreja amorosa e a fé deles estava operando, demonstrando. Eu creio que dá um copo, a menor que seja, estou dando esse copo d'água para Jesus Cristo, está sempre com um copo d'água na mão. Porque eu quero servir Jesus. Se eu creio nisso,
eu vou estar sempre com um copo d'água na mão. Esse copo d'água pode ser várias coisas. Usa, às vezes você está na rua, e você está indo para casa, e está num frio, e você vê alguém, porque ao chegar em casa você tem coberta. Toma. Tira o sapato, toma. E você, quando eu chego em casa eu tenho outro. Aqui você não tem. Imagina todos os crentes fazendo isso. O mundo era outro. Era outro. Eram crentes não pensando neles, mas pensando no próximo mesmo. Amando o próximo, como Jesus amou. Né? Não uma campanha, né? A gente pode fazer, vamos fazer uma campanha para. Mas às vezes você está andando na rua, é a sua chance de fazer algo que vai chamar a atenção de Deus, né? Deus vai olhar, olha o que ele está fazendo. Tirou o sapato e deu para o cara ali. Foi para mim que ele deu. Então, a fé que opera pelo amor. Né? Outra coisa, a abnegação do vosso. Então eles tiravam as brusas deles e davam para os outros. Porque eles eram abnegados. Eles não estavam pensando apenas em si mesmo, mas no outro. Que mais? Qual outra qualidade? Firmeza da vossa esperança em Cristo. Então, qual é a sua esperança? Né? Tem que ser Jesus, irmãos. Aí o casamento vai dar certo. Aí o trabalho vai dar certo. Aí a viagem que você tanto quer ir, né? Um dia você pensou, nossa, se eu pudesse ir naquele lugar, eu iria. Vai concretizar. Por quê? Porque a sua esperança é Cristo. Aí Cristo vê você tirando a sua blusa, entregando. Vê você enfiando a mão no bolso e doando para alguém. Vê você fazendo realmente parte do reino dele. Aí ele vai e fala, não, meu filho tanto queria ir lá para o Egito, lá naquelas dunas, de lá onde era. Aí quando você assusta, você está lá no Egito, mas como é que eu cheguei aqui? Sério, irmãos, Deus faz. Deus usa alguém vê você citando um texto da Bíblia e fala, nossa, eu vi seus olhos brilhando quando você citou aquela passagem. E tem tudo a ver lá com o povo de Israel. Eu estou indo para lá, você quer ir comigo? Então qual é a sua esperança, né? Tem que estar em Cristo. Eu quero casar para estar em Cristo e com minha esposa e mais tarde servir ao Senhor como presbítero da igreja. Por isso que eu vou casar. Porque para ser presbítero eu preciso ter uma esposa fiel e filhos fiéis. Então eu vou seguir essa trajetória. Eu sei que eu vou ter muita tribulação no casamento, mas para ser presbítero eu tenho que enfrentar para poder ajudar depois. Então, eis-me aqui, Senhor. É o que o Brian está falando. Né? E antes do casamento ela já está nervosa, imagina depois. Né? Mas você vai amá-la como Jesus amou a igreja. De vez em quando você vai falar, até quando, Senhor? Aí você chega na igreja até que a morte separa. Tá. Mas você não podia mandar essa morte passar lá hoje, não, hein? Tadinha de mim. Tá. Mas você vê, né? Como a igreja foi elogiada, né? A fé operosa. Qual é a distinção de Paulo e Pedro, ou Paulo e Tiago? Nenhuma. Eles ensinaram a mesma fé, que opera pelo amor.
abnegação, então eles eram realmente dados, né, porque eles abnegavam e tinham uma esperança viva em Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Eles foram eleitos por Deus mediante o Evangelho. Não é condicional, porque se fosse incondicional, o verso 5 não ia existir. Olha, é o verso 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, né? Em plena convicção. Assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, você tem que amar as pessoas que você está evangelizando, ou discipulando, ou servindo. Se você não ama, não demonstra amor por elas, ou não é religião não. Se você não demonstrar cuidado, atenção, carinho, né? Paulo amou os Tessalonicenses antes de pregar para eles, né? E não só amou, mas teve um procedimento correto diante dos Tessalonicenses. Então, seu procedimento tem que ser honesto diante das pessoas que você está servindo, evangelizando, discipulando, treinando, né? Aí falando dos irmãos, a eleição está condicionada ao Evangelho, porque o Evangelho foi pregado, não é incondicional. O problema de Israel é que Israel achava que a presença de Deus entre eles era incondicional, Deus estaria sempre com eles, até que Deus saiu, foi embora. Eles não acreditavam que Deus ia abandoná-los, por isso que eles viviam pecando, né? E hoje em dia, as pessoas não acreditam em muitas coisas, e por isso vivem uma vida que não agrada a Deus. Por exemplo, se o marido soubesse que ele vai perder a esposa, se ele a maltratar, se ele a violentar, se ele for infiel a ela, se ele ficar bêbado, se ele sabe que ele vai perder, ele vai fazer essas coisas? Não, provavelmente não. Só um louco faria, sabendo que vai perder, né? Mas por que eles fazem essas coisas? Porque é ensinado que não pode divorciar. Você não pode deixar seu... Eu falo, irmão, você vai perder sua esposa se você não a valoriza, se você não passa tempo com ela, se você não a trata com bondade, se você for infiel, se você for violento, você vai perder ela e você vai perder seus filhos. Vou não, ela é cristã. Mas ela não é boba, ela não é besta. E ela tem um pastor que vai falar para ela te largar. Aí o cara, tem um doido na igreja, vai falar para minha esposa me largar. Se eu fazer essas coisas, então não vou fazer não. Porque se eu fizer, eu estou lascado, eu perco mesmo. Mas, o que a turma anda falando? Não pode, né? Aí os homens fazem o que quer, as mulheres também fazem o que quer. E aí, mesmo dentro da mesma casa, estão divorciados, mesmo dormindo na mesma cama, não tem comunhão, não tem relacionamento, não tem amizade, não tem nada, né? Por quê? Porque é religioso. Se for discípulo de Cristo, tem justiça? Não. Então, às vezes, nós temos que entender que nossa salvação está condicionada à obediência a Jesus Cristo. O sucesso do nosso casamento está condicionado à obediência a Cristo naquilo que Ele prescreve para o casamento. Não é seguir o modismo, o machismo, o feminismo, não é isso. É seguir o que Cristo manda. Mulher, obedeça a seu marido como vocês obedecem a Cristo. Então, como vocês obedecem a Cristo? Com raiva, batendo porta, xingando? Não. Então, por que você está batendo a porta com o seu marido? Indo para o fogão, levantando a tampa, quase quebrando o fogão, com raiva. Mas tem dia que para seguir Cristo você não tem que negar a si mesmo. Você
tem que dizer, nossa, eu não queria, mas é a vontade de Deus, então eu vou fazer. Vai ter dia que você vai querer matar esse marido seu. Aí você fala, não, mas tem que negar a mim mesmo, tem que tomar a minha cruz, tem que seguir Jesus. Deixa eu fazer uma galinhada para esse marido meu essa noite. Quando ele chegar, vai ter uma galinhada aqui. Nega a si mesmo, irmã. Não é como Cristo? Seguir como Cristo? Cristo queria morrer, mas ele não negou ele mesmo para fazer a vontade do Pai? Você não quer fazer a janta do marido porque ele te atormentou. Aí você nega a si mesmo e faz do mesmo jeito. Pronto. Né? Então a nossa eleição é condicionada ao Evangelho e tudo nesta vida é condicionado. Eu não entendo, tudo na vida é condicionado, só nas igrejas que tem, né, como doutrina básica, né, o calvinismo, que não é condicionado. Para você passar na escola, qual é a condição? Tirar nota na prova. Fazer os trabalhos que o professor, para você ter nota para passar. Para você passar lá no Detran para tirar a carteira. Qual é a condição? Provar, né, além de pagar caro, e provar que você sabe dirigir. Agora, para ser salvo, não precisa, é incondicional. Não, a nossa salvação é condicionada ao Evangelho, que chegou à igreja de Tessalônica, não apenas em palavras, mas também em demonstração de poder no Espírito Santo. Agora, hoje em dia, né, como que o Evangelho pode chegar no poder do Espírito Santo onde nós estamos? Através de obras nossas, pelo Espírito. A maior obra do Espírito Santo na vida de um discípulo de Cristo é o amor. É o maior poder transformador. Né? Tem milagres que produziu fé em alguns, mas incredulidade em outros. Mas o amor verdadeiro, genuíno, quebra qualquer coração endurecido. Então, hoje em dia o Evangelho pode e deve chegar no poder do Espírito Santo, em plena convicção que nós estamos ensinando, lembrando que o nosso procedimento e o nosso amor para com as pessoas tem que ser vista por elas. Elas não podem entender que você só quer fazer um membro para a sua igreja. Elas têm que entender que você as ama e querem o bem delas. E aí elas se rendem a Cristo por amor a Cristo, porque ela viu, as pessoas viram em você o amor de Cristo atuando. Não só palavras, mas viu a sua generosidade, viu a sua bondade, viu, puxa, essa pessoa cuida de mim. Como assim? O amor, né? Aí no verso 6, puxa, como o tempo voa, né? Com efeito, vos tornastes imitadores nossos. Então a igreja imitou o exemplo do Paulo, do Timóteo e do Silas, tendo recebido a palavra, então eles receberam, posto que em meio a muita... bom. Hoje as pessoas recebem a palavra tomando sorvete. Não, foi no meio de muita angústia, dificuldade, porque eles perderam os bens deles, né? Com alegria do Espírito Santo. Essa é a diferença, irmão. Quando você tem a alegria do Espírito Santo atuando na sua vida, não importa que você tem que enfrentar por causa da igreja que você faz parte e é parte, e eu não sei como... Eu estou tentando evitar a palavra dono para não dar ideia de, né, dono no sentido, é minha, eu vou lutar por essa igreja, como minha família, vou lutar pela minha família.
Então, vou lutar pela minha segunda família, que é a igreja. Né? Então, aí ele continua aqui, antes do intervalo, diz, de sorte que vos tornastes o modelo para quem? Todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Acaia era um estado, né, da capital Corinto. A Tessalônica era a capital da Macedônia. Olha que interessante, né? Porque de vós, então, eles falaram, repercutiu a palavra do Senhor de vós. Então, eles entenderam, nós temos que pregar o Evangelho, e eles foram pregando, repercutindo só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Então, as pessoas podiam ver a fé daqueles irmãos. Lembra que Tiago nos ensinou? A fé que atua pelo amor. Né? Às vezes, a única coisa que você tem é o dinheiro de passagem de volta de Belo Horizonte. Mas você vê uma necessidade de fome. E pela fé você pega o dinheiro, compra a comida para aquela pessoa e dá. Irmão, você pode até chegar em casa a pé. Não estou dizendo que Deus que vai facilitar a sua vida. Não estou dizendo isso. Mas você pode estar atravessando a rua e Deus manda um carro para te trazer. Mas você pode andar todo o trajeto a pé. Porque Deus pode querer te provar nisso, não pode? Então, quero ver se você realmente está querendo sacrificar por mim. Aí pode mandar um monte de carro de irmãos passando por você, só dando tchau. Tchau, irmão. Tchau. Vai na fé, você chega lá. Vai com Jesus. E você fala, glória a Deus. Amém. Aí Deus põe um peso no coração do irmão. Quando ele chega na casa dele, fala, eu tenho que voltar. Aí, meu irmão, não tinha paz quando eu cheguei em casa. Culpa sua. Se a gente entra em verdade, a gente fala assim mesmo, a culpa é sua. Porque eu estava indo bem para casa. Aí eu sempre aparecia no meu caminho. Por que você não andou na outra rua? Sua peste. Aí Deus me atormentou. Aí eu voltei para te buscar. Fazer o quê? Mas, irmãos, a fé que atua, não é quando ela tem recurso. Aí não é fé. É recurso. A fé que atua pelo amor. Você não tem nada. Mas ainda assim você acha um jeito de doar. Né? Fiquei sabendo que ela não tinha dinheiro para comprar pão na padaria e cortar no meio. Mas ela molou a Marinalva para a Marinalva fazer pão para o café. A fé que atua pelo amor produz pão para os irmãos. Ó, até rimou. Pão com irmão. Tá vendo? Bom que eu olhei foi Bia Francisco, senão eu já ia engasgar de novo. Irmão, a fé tem que atuar. Senão não adianta. Eu creio, não faço nada, então você não crê. Né? Então, onde os irmãos viam, os irmãos de Tessalônica, os irmãos de outros lugares, falavam, eles são diferentes, aquela turma lá de Tessalônica. Eles amam, eles são abnegados, eles têm uma fé atuante, eles conhecem a palavra de Deus, eles falam, eles fazem barulho mesmo, eles são incríveis. Todo mundo falava bem da igreja de Tessalônica. Né? Então, pois eles mesmos, no verso 9, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, então eles abandonaram a idolatria, vos converter-te a Deus, está vendo? Não a nós, mas a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, quem é que serve? Deus nos serve ou nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus. Então,
está pedindo coisas para Deus, fala, Senhor, eu estou aqui, o que eu posso fazer hoje para a sua glória? O que eu posso fazer hoje para abençoar a sua igreja? O que eu posso fazer hoje para ajudar meu vizinho do lado, ou meu colega de trabalho, ou meu colega de aula? O que eu posso fazer, Senhor? Aí, Deus vai pôr algo no seu coração, e se precisar de alguém, Ele vai trazer esse alguém ao seu lado. Se precisar de algum recurso, Ele vai providenciar no caminho o recurso. Não pense que Ele vai te dar antes para fazer. É no processo. No processo, Deus vai providenciando. Porque Ele sabe que você é abnegado, você tem um amor verdadeiro, você importa com as pessoas, a sua fé é operosa, a sua perseverança é incrível diante das tribulações. Você não questiona o amor de Deus, você não chuta o balde, você não abandona a fé. Você sabe que está doendo, mas tudo bem, vamos lá, né? E que a sua esperança realmente é Jesus Cristo. Então, Ele pode te dar R$1 milhão e Ele sabe que você vai pegar ainda aqueles R$50 que você tem guardado e vai pôr junto, e você vai usar R$1,50 para ajudar as pessoas. Porque Ele vê você ajudando o tempo todo. Está vendo? Alguém perguntou, crente pode jogar na loteria? Eu falei, pode. Se você pegar todo aquele dinheiro e colocar mais o seu salário do mês junto, e pegar tudo e doar para o Hospital da Baleia, e doar para o Lar Cristão, tudo. Todo o dinheiro, mais o seu salário do mês. Aí você vai doar os 50 milhões da loteria, mais 1.250. E você vai depender do mês de milagre para ter que comer no café. Aí pode. Vamos jogar essa semana? Nós vamos doar todo o nosso salário, mais o que nós vamos ganhar, e faz um bolão. A gente ganha, pega todo o nosso salário, doa, e a gente passa o mês pão e água. Não é tão caro pão e água. Água já tem no prédio, alguém vai pagar a conta pra gente. E pão a gente dá um jeito. Tem farinha na casa de todo mundo, a gente mistura. Não precisa ter ovo não, duro tá bom. Então, irmãos, nós existimos não é para ser servido. Nós existimos para servir. Né? Então, enquanto as pessoas acharem que a igreja tem a obrigação de cuidar delas, de servi-las, a igreja vai pegar. Quando as pessoas entenderem, não, eu existo como os irmãos de Tessalônica para servir, olha, a igreja vai prosperar, e você também, né? Em todos os aspectos da vida, né? Você não vai lamentar, você não vai reclamar, você vai louvar a Deus e vai servir. Então, somos chamados para servir a Deus, que é vivo, verdadeiro, e também para aguardarmos de quem? Aguardarmos a quem? Do céu, olha. Aguardarmos do céu o seu Filho, a quem Ele responde ira vindoura. A ira de Deus vai vir, e Jesus Cristo é o único que nos livra. Mas nós guardamos do céu. Então nossos olhos estão sempre olhando para o céu. Não para ver a chuva de meteoros, não quer dizer que você não possa fazer isso, mas na esperança que Jesus vai voltar. Quando nossos olhos estão no céu, né? Deus providencia casamento para você, casa, família, porque Ele falou, o solitário, né? Foi Deus que falou, o solitário
Ele coloca para viver em família. Então, nós temos que aguardar do céu, irmãos. Aguarde do céu e tudo vai dar certo. Tá?